Olá para você, uma boa noite. Está começando o conteúdo extra desta semana. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2026. Eu tenho prazer em receber o médico psiquiatra Fernando Fernandes. Fernando, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente, disponibilidade do seu tempo. Vamos falar sobre bipolaridade, transtorno bipolar. Você pode contar um pouco para a gente como que começa esse tipo de, vamos dizer, é uma doença? Se você puder explicar para a gente. Olá, Eduardo, obrigado pelo convite. Vamos falar então de transtorno bipolar. Transtorno bipolar é um dos transtornos psiquiátricos mais importantes que existem, que tem maior consistência histórica ao longo do tempo, né? A primeira descrição do transtorno bipolar do ponto de vista artístico é do Antigo Testamento, né? A história do rei Saul. Admite-se que hoje a descrição que se faz a respeito do rei Saul é de uma pessoa com transtorno bipolar, e do ponto de vista de registro médico, vem desde o século I, com Areteu da Capadócia, na Antiguidade Romana ainda. Então, é um transtorno que tem uma consistência histórica descritiva muito grande, das maiores até da medicina, né? Então, é muito errado quem pensa que bipolar é só uma pessoa que às vezes muda de opinião ou muda as emoções ao sabor dos acontecimentos do dia a dia, né? Transtorno bipolar, então, é uma doença psiquiátrica ou um transtorno psiquiátrico muito sério, muito consistente. E quais são as coisas que definem ou as ocorrências que definem um transtorno bipolar? A pessoa, ela tem episódios do que a gente chama de mania. E a palavra mania tem um significado na psiquiatria que não tem nada a ver com o significado que tem corriqueiro, né? Então, uma pessoa que tem algum comportamento muito estranho ou repetitivo, ela tem mania. Não, não é nada disso. O que a gente chama de mania é uma aceleração psíquica muito intensa, né? A pessoa fica com a mente acelerada, às vezes muito falante, muito impulsiva, muito eufórica, muito extrovertida, com aumento de energia, dorme pouco e se sente bem, apesar de ter dormido pouco. Quem olha isso pensa que a pessoa está bombando, que a pessoa está a milhão, mas na verdade isso é uma ocorrência patológica, porque quase sempre essa pessoa também vai apresentar períodos de depressão. Daí que vem o nome de transtorno bipolar. Então a pessoa oscila entre períodos de uma aceleração psíquica bastante intensa e períodos, quase sempre também períodos em que ela tem depressão. Então é isso que caracteriza o transtorno bipolar. Uma pessoa ficar mudando de ideia ou mudando de emoções ao sabor dos acontecimentos momentâneos não caracteriza o transtorno bipolar. Isso que eu falei pode ser muita coisa, mas não caracteriza o transtorno bipolar. Essa questão da emoção que foi citado por você agora, ô Fernando, ela pode ser uma emoção tanto de alegria quanto de raiva? Isso tem essa oscilação no sentimento de cada ser humano? Não, sem sombra de dúvida. No psiquismo normal, todo mundo pode passar por momentos de raiva, de tristeza, de indignação. Todo mundo pode passar por alguns momentos de euforia, como quando passa no vestibular, quando num dia de um casamento, coisas do tipo, né? Um jovem no carnaval, por exemplo. Então, as emoções existem para serem vivas no nosso dia a dia, para trazer esse colorido, esse calor para o nosso dia a dia. Sejam as emoções com valência positiva, sejam as emoções com valência negativa. Isso é emoção. Emoção, por definição, é algo reativo às nossas vivências. Isso faz parte do psiquismo normal de todo mundo. Quem não sente emoção, aí sim que tem alguma coisa errada, né? Aí sim que tem alguma coisa errada. E repito, isso não é transtorno bipolar. No transtorno bipolar, a pessoa passa dias ou semanas com um estado de humor, não é só a emoção, é o humor todo da pessoa, que pode estar mais eufórico, mais irritado, mais acelerado, que caracteriza um dos polos do transtorno bipolar, ou mais depressivo, que caracteriza outro polo do transtorno bipolar. Então, as alterações de humor do transtorno bipolar são muito mais consistentes e menos reativas do que as nossas emoções no dia a dia. E como é que a gente começa a observar essa questão dentro da psiquiatria? Como faz o diagnóstico, você diz? Isso, nesse ponto. Você citou aí a questão do humor, da raiva, da questão que a pessoa tem umas oscilações, mas isso é fácil de ter um diagnóstico?
Não, não é fácil, e isso não é uma questão de opinião. Tem dados que mostram que pacientes com transtorno bipolar levam anos. Já houve dado que mostrou que até uma década da pessoa apresentando sintomas até terem um diagnóstico correto, né? Eu trabalho com transtornos do humor há 15 anos na universidade, então, para mim, se você perguntar, para mim é relativamente fácil, mas uma coisa que você faz há 15 anos, você adquire uma expertise em identificar, né? Mas quando a gente vê os dados concretos da realidade, mostram que é difícil diagnosticar, porque muitas pessoas ficam sem diagnóstico. E aí os motivos são vários para isso, né? Profissionais que não se atentam a isso. E um diagnóstico mais que causa mais engano é o diagnóstico da própria depressão. Por quê? Porque a pessoa normalmente ela busca ajuda quando ela está numa fase depressiva. E se o médico não pesquisa no passado se houve esses episódios de aceleração psíquica, isso vai passar batido. Muitas vezes o paciente até reconhece alguns momentos em que teve mais acelerado, mais eufórico, mas ele não tem crítica sobre isso e acredita que foi um momento simplesmente bom da vida, que ele estava mais ativo e agora ele está em depressão. Muitas vezes precisa até de ajuda de pessoas íntimas do paciente, de algum familiar, de algum parceiro, para identificar, doutor, ele tem isso sim, né? Então, olha só, é algo que exige tempo e exige expertise para fazer uma pesquisa. E o diagnóstico é clínico, não tem nenhum exame que vá determinar isso. Então, é preciso ter uma conversa, uma anamnese bastante detalhada para a gente poder identificar isso no passado do paciente. Porque raramente o paciente vem buscar ajuda quando ele está nessa fase supostamente mais ativa, supostamente mais com mais energia da vida. O paciente vem normalmente quando está em depressão. Raramente ele vem numa fase. Olha, o paciente vem numa fase de agitação quando o negócio é tão intenso, isso acontece às vezes, que o paciente perde totalmente o contato com a realidade, fica muito agitado, todo mundo percebe que tem algo errado, que o paciente está fora do controle e muitas vezes é levado até para pronto-socorro, né? Nesses casos, a pessoa vem normalmente trazida por um familiar para o tratamento. Mas na imensa maioria dos casos, a pessoa vem em depressão. Então, o diagnóstico acaba sendo depressão e a pessoa fica exposta a um tratamento que não é adequado para o transtorno bipolar. Porque uma coisa é tratar a depressão num paciente que tem apenas o transtorno depressivo. Outra coisa é tratar a depressão num paciente que tem transtorno bipolar. E tem cura? Não, não tem cura. Isso aí, para ser bem claro, né? Tem alguns transtornos psiquiátricos que eles são crônicos por definição e não têm cura, né? Um deles é esquizofrenia, o outro é o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar é uma doença crônica. Os episódios eles tendem a ficar recorrendo ao longo da vida se a pessoa não fizer o tratamento adequado, então precisa de tratamento para o resto da vida. Esses dois transtornos psiquiátricos precisam de tratamento para o resto da vida. Transtorno bipolar e esquizofrenia, para evitar que as crises voltem. Para os outros transtornos psiquiátricos, há casos em que o paciente tem uma crise, tem um episódio, o episódio é tratado, o paciente faz as medidas de estilo de vida necessário, aprende a manejar melhor o estresse, se cuida e não tem mais episódios ao longo da vida. Mas há casos em que o paciente volta a ter novos episódios. Por exemplo, depressão. Quando me perguntam se depressão tem cura, isso é mais difícil de responder que transtorno bipolar. Transtorno bipolar, não. E depressão? Depende. Depressão depende. Primeiro, depende do que você chama de cura. Eu chamo de cura o seguinte: o paciente deixa de ter sintomas e a chance dele voltar a ter a doença é a mesma de qualquer outra pessoa. Se a gente pensar nessa definição de cura, que é a definição mais ou menos parecida com o que se usa para câncer, por exemplo, né? A pessoa deixa de ter os sintomas e a chance dela voltar a ter o quadro é... Então, ela deixa de ter o quadro de câncer, não tem mais o diagnóstico, e a chance dela voltar a ter é a mesma de qualquer outra pessoa. Então, a gente pode falar de cura. No caso dos transtornos psiquiátricos, isso nunca acontece. Se a pessoa já teve depressão, a chance dela voltar à depressão é maior do que as outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve depressão, a chance dela vir a ter é 18%. Se a pessoa já teve um episódio, a chance de voltar a ter é 50%. Então, o que existe é tratamento eficaz. E existe como a gente colocar todas as chances a nosso favor para a doença não voltar. Porém, chamar de cura eu considero equivocado, né? Então as pessoas confundem, uma coisa é tratamento eficaz, outra coisa é cura. Então, voltando à tua pergunta do transtorno bipolar, existe tratamento eficaz, mas não existe cura.
O médico psiquiatra Fernando Fernandes foi o convidado desta semana. Muito obrigado pela sua atenção. Se quiser deixar suas redes sociais, você fala diretamente de São Paulo, né? Sim, eu falo de São Paulo. Para quem quiser me encontrar muito fácil, é psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes e tem o meu canal do YouTube com muito conteúdo a respeito de saúde mental, então tá todo mundo convidado. Também é psiquiatra Fernando Fernandes, muito fácil me encontrar. Tá certo. É isso que a vida tem de melhor. Conhecer pessoas como o médico psiquiatra Fernando Fernandes pode contribuir aqui dentro do conteúdo extra. A todos uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.